Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria comentar alguns 2 a 3 assuntos avulsos que me chamaram a atenção durante a semana. E um deles é o seguinte: quando eu comentei aquilo a respeito da destruição da educação brasileira, aproveitando uma notícia segundo a qual o pessoal do Banco Mundial avaliava o tempo que o Brasil precisaria para recuperar o terreno perdido na educação, avaliava em 260 anos. E eu achei impressionante acho cada vez mais impressionante, que o pessoal se preocupe tanto com corrupção e uma coisa dessa que é evidentemente mais grave a longo prazo, não seja sequer objeto de debate. Ou quando se debate o assunto, se debate como se fosse assim, um problema usual das nações, quer dizer, nossa educação piorou um pouco, nós precisamos investir em educação, precisamos melhorar os salários dos professores, quer dizer, aquelas opiniões, vamos dizer, corriqueiras e usuais que são normais perante problemas corriqueiros e usuais. Ou seja, é uma falta de senso das proporções que chega a ser alarmante e que denota já mais que alienação, denota loucura mesmo, quer dizer, o pessoal está fora de si, não sabe o que está falando, né? Sobretudo, se você comparar a gravidade disso com a gravidade do mensalão, do petrolão, todas essas coisas, você vai ver o seguinte: uma coisa é você roubar um dinheiro que já existe, outra coisa é você impedir o país de produzir riqueza por 200 e tantos anos pela frente, que é exatamente o que o problema da educação faz. Quer dizer, a coisa mais óbvia do mundo, mais demonstrada, é que o fator principal no destino econômico, socioeconômico das nações é o chamado capital cultural. Quer dizer, você preparar novas gerações para que possam desempenhar suas tarefas nos vários campos com um mínimo de eficiência, tanto nas profissões mais simples quanto nas mais altas, científicas, etc, etc. E isso tudo está sendo, não é negligenciado, está sendo destruído no Brasil. Quer dizer, que estão criando uma situação na qual é impossível você contar com alguma competência nas próximas gerações, em qualquer área da atividade humana que seja. Ou seja, você está castrando o país, está quebrando as pernas do país, né? De um ponto de vista assim, geopolítico, isso aí é um ato de guerra. Quem está fazendo isso são inimigos do país. É uma das coisas piores que você pode fazer para um país, é você impedir que ele qualifique as suas jovens gerações para as tarefas que serão necessárias. Então, é claro que isso é muito pior do que desviar dinheiro. 1 milhão de mensalões não seria tão grave quanto isso. Mas quando alguém até observou, mas quando eu falo isso, as pessoas dizem que o problema é o salário dos professores. Então quer dizer que tudo está girando aí em torno do dinheiro, mas o dinheiro não visto como vamos dizer, um fator objetivo, quer dizer, os meios materiais necessários para resolver isso ou aquilo, mas visto como uma espécie de fetiche, quer dizer, uma coisa que tem uma força explicativa total e autônoma, né? Aquele negócio do Milor Fernandes: não, irmão, o dinheiro não é tudo é a falta de dinheiro, né? Então, tudo se vai explicar, vamos dizer, pela falta de dinheiro. E a falta de dinheiro é porque fulano roubou, né, está gastando nas Bahamas, etc, etc. Ou seja, é uma explicação mecânica muito fácil que raia a estupidez pura e simples. Então, em primeiro lugar, se nós sabemos que os professores estão maciçamente empenhados em usar a educação apenas como um esquema de suporte para um partido político, para os planos do Foro de São Paulo, etc., por que deveríamos pagar mais a eles para fazer isso? Não deviam pagar nada, ao contrário, eles que deveriam, para fazer isso, no mínimo pagando. Quer dizer, eu não tenho nenhum respeito pela classe dos professores, eu acho que essa é uma das classes mais criminosas que tem no Brasil. O que os professores estão fazendo com as nossas crianças é um crime monstruoso. Não há comparação entre isso aí e o mensalão. Vocês viram o depoimento, eu coloquei na minha página o depoimento de uma ex-militante, onde ela diz o seguinte, que todo mundo sabe que você não permitir que se fale mal do socialismo é obrigação dos professores. Todo mundo, isso é imposto a todos os professores no Brasil há 50 anos. E eles aceitam e gostam e repassam a mensagem para as gerações seguintes. Então, você vê, quando
o pessoal do Escola Sem Partido começou a falar contra a doutrinação, eu não, essa palavra não expressa absolutamente o problema. Doutrinação quer dizer fazer propaganda, eles fazem propaganda de algo. Mas, na verdade, eles não estão fazendo propaganda. Eles estão bloqueando qualquer possibilidade de discussão a esse respeito. Eles estão fazendo, vamos dizer, do socialismo uma autoridade inquestionável, uma autoridade divina. Está entendendo? E o problema não é, se eles fizessem muita propaganda, propaganda em favor de uma coisa atrai propaganda em favor de outra. Atrai muita discussão, mas não é essa a técnica. A técnica não é doutrinação, não é propaganda maciça. É a técnica de controle comportamental. Ou seja, nem se fala muito desse assunto. Quer dizer, fala-se mais contra algumas pessoas, como por exemplo Bolsonaro. Né? Agora, a propaganda do socialismo aparece também, mas é muito pouco. Eu acho que hoje em dia não é mais do que era no tempo em que eu estava na escola secundária. Né? Só que, naquela época, esse pessoal não tinha o monopólio do espaço falante. Você podia ter outras opiniões e havia pessoas com outras opiniões, e era normal haver opiniões opostas. Não, eles bloquearam totalmente a possibilidade de um confronto. Quer dizer que as crianças estão sendo educadas, quer dizer, numa atmosfera de escravidão mental. E em nome disso, quer dizer, para você bloquear a possibilidade do confronto, é preciso você sonegar informações. Então quer dizer que a atividade de censura nas escolas é uma coisa monstruosa. Quer dizer, o que está sendo censurado é praticamente, quer dizer, todas as informações que interessam para a formação do cidadão. Tudo isso é vetado. Não se pode saber o que está acontecendo. Né? Por exemplo, você não pode saber quantas pessoas tiveram as suas vidas salvas por terem armas em casa. Quantas vidas as armas salvaram? Você não pode saber isso. Levantar esta questão pode resultar na expulsão de uma escola. Simplesmente levantar essa questão. Então, chamar tudo isso de doutrinação é adocicar o problema. É formular o problema, vamos dizer, em termos que o descreveriam 50 ou 60 anos atrás. Então, vamos dizer, na minha época havia doutrinação, havia professores que faziam propaganda do socialismo, falavam bem de Fidel Castro, Che Guevara, etc. Tinha isso. E tinha os que falavam contra. Né? Mas hoje em dia não é doutrinação que se passa. E veja, o pessoal da Escola Sem Partido tem muito boas intenções, eles estão certos, a proposta dele no fundo é correta. Eu digo, mas eu não acredito que eles tenham estudado o assunto em profundidade. Por exemplo, estudar comparativamente. O que acontece, por exemplo, nas escolas brasileiras comparado ao que se faz nas escolas americanas. Existe aqui, nos Estados Unidos, existe uma bibliografia imensa sobre, quer dizer, o domínio esquerdista nas escolas, sobre a imbecilização programada das crianças. Você tem jornalistas especializados nessa área. Quer dizer, o debate aqui sobre isso é imenso. Não vejo nada disso aparecer no Brasil, não se discute isso. Né? Também comparar o que se faz aqui com o que se faz em países comunistas. Por exemplo, a educação em Cuba, como é que é? Então, você vê, em Cuba não é necessário você exercer este tipo de censura nas escolas, porque você já tem a censura geral. A informação inconveniente ela não entra no país. Então não é necessário controlá-la no nível escolar, porque ela simplesmente não existe no país inteiro. Então essa seria uma diferença fundamental. Como é que, só você comparando a situação em vários países é que você consegue ter o senso de medida do que está acontecendo no Brasil. Senão o que você faz? Você pega uma palavra, um termo genérico e aplica para descrever tudo isso junto. Então é o que se chama uma síntese confusa. Ora, na base de uma síntese confusa você nunca vai poder criar uma ação eficiente.